Oi, seus lindos, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma aula e nosso bate-papo de hoje é sobre progressão geométrica, ou PG, como popularmente é conhecida. O que seria esse tipo de sequência? Olha, uma progressão geométrica é uma sequência de números reais, não nulos, em que sempre que eu fizer o quociente entre um termo qualquer, a partir do segundo, claro, né? E o termo anterior, o termo que está antes dele, o resultado, esse valor, esse quociente, será sempre o mesmo, será um valor constante. Essa constante é o que nós chamamos de razão da nossa PG e representamos pela letra Q. Nossa, Melisse, ficou um pouquinho confuso. Vamos observar esses exemplos para que você compreenda com clareza o que é uma PG. Olha, nessa sequência aqui, 2, 6, 18, 54, a gente tem uma PG. Como é que eu sei disso? Pega um termo qualquer e efetue a divisão desse termo pelo que está imediatamente antes dele. Então, ó, 6 dividido por 2, 3. O quociente, o nosso resultado da divisão foi 3. Agora eu vou fazer a mesma coisa com outros termos. Olha, 18 dividido pelo termo anterior a ele, 6. 18 dividido por 6 também dá 3. 54 dividido por 18 também dá 3. Como os nossos resultados, os nossos quocientes sempre estão dando os mesmos valores, a gente tem uma PG e a gente representa que a razão é 3 utilizando essa simbologia aqui. Vamos para o outro exemplo? Nessa sequência, será que a gente tem uma PG? Eu vou pegar cada termo e vou dividir pelo termo que está anterior a ele. Se os resultados forem os mesmos, trata-se de uma PG. Vamos avaliar aqui. 15 dividido por menos 5 dá menos 3. Menos 45 dividido por 15 também é menos 3. 135 dividido por menos 45 também é menos 3. Se os nossos resultados foram todos iguais, a gente tem uma PG e menos 3 é a razão. Gente, os passarinhos vieram gravar junto comigo, então desconsiderem, por favor, o barulho de fundo aí, tá bom? Vamos para esse outro exemplo. Vamos pegar cada termo e dividir pelo anterior a ele. 10 dividido por 20. A divisão não é exata, a gente pode simplificar a nossa fração, vai dar 1 meio. 5 dividido por 10, 1 meio. 5 meios dividido por 5, também dá como resultado 1 meio. Portanto, temos uma PG de razão fracionária, que é igual a 1 meio. Nessa outra aqui, olha, menos 4 dividido por 4 é menos 1. 4 dividido por menos 4, menos 1, e assim sucessivamente. Todo termo que eu pegar e efetuar a divisão pelo termo anterior a ele, nessa sequência terá como resultado menos 1. Portanto, essa é a razão da nossa PG. Estamos juntos? Vamos conversar aqui sobre alguns exemplos para que você compreenda com bastante clareza essa sequência e o que ela tem de especial. Encontre os 5 primeiros termos de uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 5 e a razão é 2. Como é que eu vou montar essa PG? Eu coloquei aqui uma imagem que vai nos ajudar. Olha só, se eu estou no primeiro termo e eu quero descobrir os próximos, eu vou multiplicar pela razão. Então, ó, o nosso primeiro termo é 5 e eu sei que a razão é 2. Então, para eu chegar no segundo termo, eu vou fazer 5 vezes 2, 10. Para eu chegar no próximo termo, eu vou pegar o termo anterior e vou multiplicar pela razão de novo. Então, 10 multiplicado por 2, 20. Quero ir para o próximo termo, então pego esse e multiplico pela razão. 20 vezes 2, 40. Quero ir para o próximo, muito bem, multiplico pela razão de novo. 40 vezes 2, 80. E assim nós encontramos os 5 primeiros termos da nossa PG. A Melisse, ok. E se eu precisar fazer o caminho inverso? Se eu tiver, por exemplo, o 5º termo e eu quiser encontrar os termos anteriores da PG, como é que eu vou fazer? Ó, nossa tarefa desse exercício. Encontre os 4 primeiros termos de uma PG, sabendo que o A5, ou seja, o 5º termo é 81 e a razão é 3. Então, nos foi dado o 5º termo e eu quero os anteriores. Aí você vai avaliar essa imagem que eu tenho aqui, olha, eu estou no 5º termo, eu quero voltar, eu quero descobrir o A4, o A3 e por aí vai. Se eu quero voltar, eu não vou multiplicar,
eu vou utilizar a operação inversa, que é a divisão, porque eu estou voltando. Então, olha só, se o quinto termo é 81 e a nossa razão é 3, como é que eu descubro o termo anterior? Eu vou pegar o 81 e vou dividir por 3, que é a nossa razão. 81 dividido por 3 dá 27. Ah, eu quero outro termo anterior, então eu vou pegar o meu A4 e vou dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. Quero o segundo termo, então eu pego o terceiro e vou dividir pela razão. 9 dividido por 3, 3. Ok, falta apenas o primeiro termo. O que eu faço? Pego o segundo termo e divido pela razão. 3 dividido por 3, 1. Encontramos os termos iniciais da nossa progressão. Estamos juntos? Vamos continuar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a fórmula do termo geral. Assim como a gente viu isso para PA, a PG também tem uma fórmula que nos permite calcular qualquer termo de uma progressão sem que a gente tenha que listar um por um. Imagine que eu te dê uma sequência e te peça o 100º termo. Você não vai ter que construir essa sequência até chegar lá. A gente tem uma fórmula do termo geral que pode ser usada para isso. Como é essa fórmula? Como aplicar? Vamos entender. Perceba que se eu quero, a partir do primeiro termo, chegar no segundo, do A1 para eu ir para o A2, o que eu faço? Eu pego o primeiro termo e multiplico pela razão uma vez. Ok, cheguei. Então, eu posso dizer que o A2 é o A1 vezes a razão. Ah, se eu estou no A1 e eu quero chegar no A3, o que eu vou fazer? Para sair do A1 e chegar até o A3, eu vou multiplicar pela razão uma vez, duas vezes. Multiplicar pela razão duas vezes equivale a isso aqui, moçada. Q vezes Q. Q vezes Q pode ser indicado como uma potência. Todas as vezes que a gente tem um número multiplicado por ele mesmo, a gente pode representar como potência. No caso, se ele está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes, isso é o mesmo que Q elevado a 2. Então, posso descrever aqui que o A3 é o A1 multiplicado pela razão duas vezes. Da mesma forma, olha, o que é o A4? Se eu saio do A1 até eu chegar no A4, eu vou multiplicar pela razão uma, duas, três vezes. Então, se eu multiplico o A1 pela razão 3 vezes, Q vezes Q vezes Q é o mesmo que Q elevado ao cubo, tá bom? Um detalhe importante que eu quero chamar a atenção aqui. Perceba, no caso de A3, por exemplo, é o A1 multiplicado pela razão duas vezes. Se você tem o A4, é o A1 multiplicado pela razão 3 vezes. Olha aqui. Pega esse índice que está aqui sozinho e subtrai desse índice do A1. 4 tira 1, 3. Perceba que o expoente da nossa razão foi 3. Nesse exemplo, olha, aqui era o A3. 3, se eu tiro 1, 2. Exatamente o índice da nossa razão. O A5. Se eu saio do A1 para eu chegar no A5, eu multiplico pela razão 1, 2, 3, 4 vezes. Então, o A5 é o A1 vezes Q elevado a 4. Perceba que 5, se eu tiro 1, o resultado desse índice menos esse é exatamente o que vai no nosso expoente. Daí, dessa observação, a gente chega na nossa fórmula do termo geral. Um AN, um termo qualquer, vai ser sempre o A1 multiplicado pela razão. Qual é o expoente da nossa razão? Esse termo aqui, N, menos esse termo que eu tenho aqui, 1. Então, o expoente da nossa razão sempre será N menos 1. Nossa, Melice, como é que eu vou memorizar isso? Na PG, você pode fazer uma analogia com os dedos das suas mãos. Veja que nós temos 5 dedos. A quantidade de fendas, de espaços entre os nossos dedos, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 dedos e eu tenho 4 espaçamentos, 4 aberturas. Perceba que o número de aberturas, o número de fendas é uma unidade a menos que o número de dedos. Não é verdade? É exatamente isso que nós temos na nossa fórmula da PG. Veja, para você chegar no A3, suponhamos que seja dedo 1, dedo 2, dedo 3. O A3, partindo do A1, quantos espaços, quantas fendas você tem? 2. Então, o A3 vai ser o A1 vezes a razão ao quadrado.
Ah, o A4, o dedo 4. Se eu parto do A1 para chegar até o A4, eu vou ter o A1 multiplicado pela razão quantas vezes? 1, 2, 3. Então, Q elevado a 3. Você pode associar aí os dedos com as fendas, os espaçamentos e a fórmula da PG. Talvez isso te ajude. Tem também uma frasezinha de efeito que é: Ana arranja um que suba n-1. Como assim, Amelice? Se você já assistiu o nosso vídeo sobre PA, você viu que eu deixei uma frase de efeito que não é minha, é de um professor Wagner. Ele tem um canal no YouTube muito bacana e, atendendo a um pedido meu, ele compôs uma música para ajudar você a memorizar as fórmulas da PG. O link estará na descrição do vídeo. Quero muito que você assista porque o vídeo ficou bacana. Sabe aquela música que gruda na cabeça da gente? Você vai cantar, dançar e vai aprender matemática. Então, quando esse vídeo terminar, clica aqui no link que eu vou deixar e assista o vídeo. Vai te ajudar muito com essa fórmula. Por isso, vamos aqui então pensar. Lembra lá na PA, Ana arranja um noivo menos um ruim? Pois é, aqui a gente tem uma analogia. Ana arranja um que suba porque esse n-1 é expoente. Que suba n-1. Bora aplicar isso? Vamos entender? Numa progressão geométrica em que A1, ou seja, o primeiro termo é 3 e Q é igual a 5, lembra que o Q indica a razão, tá? Q é igual a 5 determina o termo geral dessa sequência em função do primeiro termo e da razão. Então, vamos lá. A nossa fórmula do termo geral: Ana arranja um que suba n-1. Os únicos dados, que o A1 vale 3 e que o Q vale 5. Vou substituir lá na fórmula do termo geral. O AN, o último termo, eu não sei. O A1, 3. A razão, nosso Q, vale 5, elevado a n-1. Como eu não sei quantos termos tem a nossa progressão, né? Eu não sei o valor de n, a gente não consegue desenvolver desse ponto em diante, porque eu tenho essa incógnita e essa também. Mas volta lá no enunciado, eu quero a fórmula do termo geral. Então tá prontinha, chegamos nesse ponto, não há mais o que fazer. Nosso exercício finda-se por aqui. Vamos para mais um? Numa PG, o quinto termo é igual a 112 e o primeiro termo é igual a 7. Vamos determinar a razão da nossa progressão. Anotei aqui no cantinho todos os dados que nós temos e coloquei a nossa fórmula do termo geral. Vamos substituir as informações? O que é o AN, professora? O AN é o último termo, é o maior termo da sequência, né? O finalzinho da sequência que a gente conhece. Então aqui eu sei que o meu AN, o meu último termo, o maior que foi colocado aqui, e o maior não é no sentido de quantidade, o maior é no sentido de assim, é o A5, é o A6, é o A7, o último termo mesmo da nossa sequência. Pois bem, o nosso último termo mencionado no enunciado é 112. O primeiro termo é 7. A razão é representada pela letra Q. Eu sei qual é a razão? Não, eu não sei. E o N? Se eu falei que o quinto termo é 112, né? Se o nosso AN, o último termo é esse, então é porque o N é igual a 5. Vim na minha fórmula e substituir. Ok, temos aqui um expoente, vamos cuidar disso. 5 tiro 1, 4. Amelice, como é que eu vou resolver isso aqui? Na nossa equação, a gente tem como incógnita a letrinha Q. Podia ser a letra X, tá, gente? Que você está acostumado a resolver um monte de equação com ela. Mas aqui a gente tem a letra Q. Eu quero que você proceda da mesma forma. A sua incógnita vai para o primeiro membro, quem não tem incógnita vai para o segundo, mudou o lado, vai com a operação inversa, tudo igual, tá bom? Então, eu trouxe esse termo para cá, ele veio negativo. O 112 eu trouxe para o segundo membro, também veio negativo. Como a minha incógnita, o termo que a contém está negativo, eu multipliquei a equação toda por menos 1, cheguei a essa situação. Pois bem, o que o 7 está fazendo com a minha incógnita? Multiplicando. Então, vou trazer para o outro lado com a operação inversa, divisão, portanto. 112 dividido por 7 dá 16. Ok, Amelícia, cheguei que a minha razão elevada a 4 é igual a 16. Como é que eu vou sair desse embaraço? Olha só, eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes é igual a 16. Como é que a gente vai resolver isso? Fatorando. Você vai pegar o número 16, vai colocar aquele traço e vai dividir. Divide por 2 dá 8, divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2.
divide por 2, 1. Ufa, terminei a minha fatoração. 16 é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ok, e agora? Se nós temos uma igualdade entre duas potências, se os nossos expoentes são iguais, obviamente as bases também precisam ser iguais, de onde eu posso concluir que o meu Q vale 2. Portanto, a razão da nossa progressão é igual a 2. Último exemplo aqui para a gente fechar a nossa aula. Determine o número de termos de uma PG em que o AN, o meu último termo, é igual a 1458, o meu primeiro termo é 18 e a minha razão é 3. Ana, arranja um que suba N menos 1, fórmula do termo geral. Vamos substituir aqui. O AN, 1458, o A1, 18, o meu Q, 3 elevado a N menos 1. Pois bem, substituir todos os dados, quero chamar a atenção para um detalhe importante aqui, gente. Você não pode multiplicar 18 por 3, porque o meu 3 tem um expoente. Então, a operação de potência tem prioridade sobre a multiplicação. Não cometa esse erro, tá joia? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar isolar o meu termo que está com incógnita. O 18, que está multiplicando esse termo, vou levar para o outro lado com a operação inversa. Operação inversa da multiplicação, divisão. Efetuando a divisão dá 81. Ok, 81 é igual a 3 elevado a n menos 1. Amelis, como é que eu saio desse embaraço? É uma equação em que a minha incógnita está lá no expoente, é uma equação exponencial. O que você vai fazer? Você vai fatorar o 81 e vai tentar escrever esse termo como uma potência de base 3. Vamos relembrar aqui a fatoração? 81 dividido por 3, 27, dividido por 3 dá 9, dividido por 3 é 3, divido por 3 mais uma vez 1. Terminei minha fatoração. 81 é o mesmo que o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, vou escrever o meu 81 na forma fatorada. Ok, tem uma igualdade entre duas potências. Se a base é a mesma, isso significa que os expoentes também precisam ser iguais, de onde eu posso concluir que o 4 é igual ao expoente n menos 1. Resolvo a minha equaçãozinha, a incógnita vai para o primeiro membro com operação inversa, o 4 também, e descubro que o n vale 5, ou seja, a minha progressão tem 5 termos. Pessoal, eu sei que quando a gente fala de PG, a gente traz uma gama de informações muito maiores do que da PA, porque quando a gente trabalha com potência, a gente tem que ter em mente as nossas operações envolvendo potências e fazer essa associação. Se você tem dificuldade no trabalho com potência, volte, estude um pouquinho disso, vai te ajudar muito com seus estudos de PG. Mas eu tenho certeza de que com dedicação você é plenamente capaz. Um abraço e bons estudos, moçada!